Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 15 de junho. Agora na Espanha, 22 horas e 47 minutos. No Brasil, 17h47 da tarde. Gente, a BTC tá um marasmo absoluto. Não consegue, agora quase rompeu para baixo essa reguinha de acumulação. Não consegue se livrar desse range entre basicamente 66 mil. Chegamos a agulhar agora há pouco para 65.859, mas bate em 66.400, volta para 66 basicamente. Agora deu uma agulhada, ameaçou romper para baixo. Isso aqui é o que eu chamo de um grande silêncio que precede um mega esporro. É muitíssimo provável que essa reguinha exploda para cima, já que a BTC nos outros time frames, nos 6 horas, não tem mais para onde cair. Depois dessa tríplice garfada para baixo da base da banda de VWAP mensal, eu estou nos 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, o mais factível agora é que ela retorne como num efeito elástico para a própria VWAP mensal, que está lá em 69.100. No gráfico do DXY, o DXY, que mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta e guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC, quando o DXY sobe, a BTC cai. O DXY, semana passada, desenhou protagonizou 6 pregões sucessivos de alta, com exceção do dia 12 de junho. Mas em todos os outros pregões, o DXY subiu pelo menos 0,30. Sexta-feira subiu 0,30. No dia 7 de junho, chegou a subir quase 1%. Ficou acima de 1% por um tempo, mas fechou em mais 0,80. Enfim, o DXY vai acabar travando aqui em 106, que é a extensão dessa LTB linkando topos descendentes. Gente, eu volto a alertar os senhores. Quando o DXY tombar, a BTC explode para 100 mil dólares. Tem gente subestimando essa movimentação hecatômica da BTC. Eu volto a insistir que a Bitcoin, ela tá num movimento de lateralização brutal, não só no 6 horas, mas aqui no 6 horas claramente a gente está acumulando, apesar de Cavaleiros do Apocalipse reportarem um viés de baixa. Se a gente olhar o gráfico diário, em todas as corretivas da BTC, desde que ela se livrou da acumulação do fundo do inverno cripto, que levou ela para a mínima em 15.588 ali em novembro de 22, todas as corretivas, tanto a onda 2 quanto a onda 4, que foram as duas mais violentas, em todas as corretivas a BTC travou na penúltima Lower, aqui da banda de Bollinger ancorada na Fibo. Aqui na corretiva da onda 2, travou na penúltima Lower. Fizemos a mínima em 38.555. Aqui na corretiva da onda 4, em que a BTC caiu de 73.777 para a mínima do dia 1º de maio em 56.552, travou na primeira Lower. Nesse momento, a gente está estressando a primeira Lower. Fizemos a mínima ontem em 65.078 e travou. É virtualmente impossível a BTC formar um fundo duplo com um fundo de 1º de maio em 56 mil. Chegou a fazer a mínima em 56.811. É virtualmente impossível. Chegou a bater 56.552. Por que é impossível? Porque a gente ficaria abaixo da banda, abaixo da última Lower. O que descaracterizaria totalmente a nossa sequência de Elliott. Fora o fato de que tem uma parede de compra na próxima Lower, que estaria ali em 62.700. Ou seja, é óbvio que não vai nem passar dessa, porque em todas as corretivas travou na primeira, e a gente já prestou continência para a primeira. Então fica esse alerta. A Bitcoin vai explodir, o momento de comprar é esse. Aquele cenário de terra arrasada de sexta-feira, em que tudo estava caindo menos 8, algumas menos 12, esse é o cenário para encarteirar. Eu volto a alertar os senhores. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu selecionei, eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno. Fora o fato de que a gente, no Gemas Alert, a gente produz atualizações diárias com saídas parciais. Então tem uma altcoin que mesmo com esse cenário de terra arrasada, não para de subir. A gente já bateu no segundo target de saída parcial. Então essas que a gente acorda com uma explodindo 17%, por exemplo, vende 10% dessa e compra aquela que está lateralizada ou caindo, ou deixa em BTC ou SDT para pegar um fundo
mais interessante, mas enfim, com isso a gente vai capitalizando o nosso portfólio sem colocar dinheiro novo. Eu volto a alertar os senhores, a BTC não faz, provavelmente já desenhou o fundo dessa corretiva depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corpos reais vendedores. Não tem mais para onde cair. Tem gente que acha que a BTC vai promover quedas infinitas. Gente, bateu aqui no nosso padrão gráfico, a BTC volta como num efeito elástico. Se ela testou a primeira Lauer em todas as quedas desse ciclo, agora não seria diferente. E outra, há paredes colossais de compra nesses patamares. A MicroStrategy do Michael Saylor acabou de retificar a sua ambição de compra de BTC com a emissão de debêntures no notas seniors de 500 para 700 milhões de dólares. Ou seja, a MicroStrategy, que já possui mais de 1% de todas as BTCs em circulação e é com certeza a corporação empresarial mais maximalista de BTC, aumentou de 500 para 700 milhões, porque segundo palavras do Michael Saylor, a BTC está inacreditavelmente barata e tem gente desembarcando do mundo cripto. Fora o fato de que a dominância nem começou a desabar. E quando desabar, os senhores vão presenciar uma alt-season como nenhuma outra, gente. Esse ciclo está fermentando uma série de fatos que não aconteceram nos outros ciclos, gente. Não é só a tokenização de ativos do mundo real, imóveis, obras de arte, do mundo TradeFi, ações como Nvidia, Apple, Meta, ex-Facebook. Não é só a regulamentação do mundo cripto na maior jurisdição do mundo, que é a americana. Não é só a abertura de capital social de emissoras de stablecoins como a Circle, que vai abrir o capital social na Nasdaq e inundar as DeFis de USDC. Não é só isso, é a chegada de CBDCs. É o principal candidato à corrida presidencial na Casa Branca se autoproclamar. O Donald Trump se autoproclamou embaixador criptográfico. Talvez ele e o Michael Saylor agora sejam o Michael Saylor é da MicroStrategy, sejam os dois maiores maximalistas de BTC. Banco Central Europeu já começou a reduzir a taxa básica de juros. Banco Central do Canadá já começou a reduzir a taxa básica de juros. Banco Central norte-americano já disse que tem um corte no radar esse ano ainda. E tem gente que ainda não embarcou. Gente, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque esse ciclo com certeza é o mais insano da história. É uma bizarrice os senhores estarem desembarcados. Fora o fato de que a gente está batendo um recorde absoluto de longevidade na acumulação em torno da máxima do ciclo anterior. Gente, isso aqui já passou de 100 dias. Aqui está 87 dias. Isso aqui funciona como uma mola que vai sendo espremida. Quanto mais tempo ela vai sendo espremida, maior vai ser a hecatombe de alta que ela vai proporcionar. No ciclo de 2017, 2018, ficou 48 dias, levou a BTC de 1.000 e pouquinho para 20 mil. No ciclo de 2021, só ficou lá uma semana e meia, levou de 20 mil para 69. E agora a gente já está há 100 dias orbitando o patamar da última máxima do último ciclo, do all-time high do último ciclo. Com tanto tempo assim, espremendo essa mola, isso aqui só vai parar nos 6 dígitos na próxima penada. Os senhores podem ter certeza. No 4 horas, aqui no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP anual, a gente segue ainda dando vigência a uma cunha. No 4 horas a gente também está desenhando o bico de uma figura triangularizada. No mensal nada mudou, por isso eu volto a alertar os senhores. Os axiomas de Zurique nunca foram tão verdadeiros. Comprem ao som dos canhões e vendam ao som dos violinos. Na queda de sexta-feira, quando estava tudo menos 7, menos 12, era naquela hora que os senhores tinham que... Hoje tá lateralizando. Ou seja, na verdade, aquela queda nem foi revertida ainda. Os preços estão nos patamares da queda ainda, porque a Kusama caiu 11% e agora está subindo 1,25%. Ou seja, essa é a hora de comprar. Não adianta... a janela temporal de embarque tá se fechando, gente. Quando isso aqui tiver tudo mais 15, mais 12, mais 8, mais 20, aí vem aquela correria. Aí, meus amigos, se a BTC romper 73777, é chapéu pro palhaço. O sujeito vai pagar
com certeza, o sujeito que desembarcou de Solana, se a BTC rompe 72K, 72 mil, com certeza ele vai pagar $200 numa Solana ou mais. E o cara desembarcou agora com a Sol a 144. E por aí vai. Essa é a hora de encarteirar. Não se enganem. Tem gente desembarcando do mundo cripto, vendendo Sol, vendendo Avax. Eles vão pagar pelo menos com certeza eles vão perder o sujeito que desembarcou agora, pelo menos perderia 20% do patrimônio cripto em Sol. É uma bizarrice o sujeito desembarcar de uma Solana, de uma Avax, num cenário desse. Na seara fática, MicroStrategy, como eu reportei, aumentou a aposta e vai emitir as notas sênior, são debêntures conversíveis em ações de primeira classe, para comprar $700 milhões em BTC. Com certeza a MicroStrategy do Michael Saylor é a corporação empresarial mais maximalista de BTC que existe. E uma pesquisa questionável da Gray Analytics, encomendada pela Forbes, dá conta de que o CZ teria 64% do fornecimento circulante de BNB. Gente, eu acompanho a BNB desde do ICO, do Initial Coin Offering, em 2017, em que foi um crowdfunding bem sucedido na rede ETH, em que o CZ arrecadou ali em torno de $20 milhões. A gente mandava ETH para um smart contract e recebia de volta BNB como um token ERC20. Gente, dentro dessa conta de 64% colocada nas costas do CZ, está o Safe Fund da Binance, onde 5% das taxas arrecadadas na CeFi são convertidas em BNB e alocadas para infortúnios como hackeamento. Para quem não sabe, a Binance já foi hackeada 2 vezes. No primeiro hackeamento levaram 4 mil bitcoins e o CZ bancou o prejuízo com esse fundo, com esse Safe Fund que na verdade estava em BNB. Sim, basicamente 5% da arrecadação das taxas da CeFi vão para esse fundo e esses 5% são convertidos em BNB e ficam num public address que está na conta do CZ, mas não é dele. A conta da Binance Labs também, que arrecada uma parcela das taxas, também está nessa conta aqui. É basicamente quase 15% de todo o fornecimento. Ou seja, o CZ, se ele tiver pessoalmente 10 ou 12% das BNBs em circulação, é muito. Com certeza, esses 64% aqui colocam na conta dele ativos de terceiros, ativos do Safe Fund, ativos da Binance Labs. É uma bizarrice. E aí a Forbes colocou o CZ como o 24º homem mais rico do mundo por conta dessa suposta participação de 64% no fornecimento circulante, o que não é verdade. Enfim, eu acompanhei a Binance desde o surgimento. O CZ era só um entusiasta cripto sem dinheiro, fez um crowdfunding bem sucedido e desde então ele passou de milionário a multibilionário, pagou agora um acordo, bancou um acordo que impôs uma multa de $4,5 bilhões, está cumprindo pena de prisão domiciliar, acaba por agora. Enfim, essa reportagem falou, mas não falou tudo. E a Deutsche Telekom, uma gigante de telecomunicações alemã, anunciou que vai minerar BTC em Praga. Eles já rodam nodes de validação da Polygon Matic e é outra corporação entusiasta do mundo cripto, corporação do mundo financeiro tradicional, entusiasta da criptografia. Isso é o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, até onde vai qual seria o poder de fogo do Fed diante dessa taxa básica de juros acima de 5% ao ano e o S&P e a Nasdaq seguem subindo? A gente não sabe até onde vai a Nasdaq. Aqui está o gráfico da Nasdaq, está nitidamente naquele modo de investigação da faixa de justiça do preço para cima, mas o fato é que se a gente olhar com cuidado essa reportagem, ela dá conta de que o Fed, primeiro que se a gente retirar as empresas expostas a AI, o índice Nasdaq e o S&P não estão tão bem assim. Eles estão, algumas empresas estão caindo ou lateralizando. Se a gente dividir as empresas que estão expostas a AI e as que não estão expostas a AI, se a gente tirar do índice da Nasdaq
as que estão expostas a AI, o índice está caindo. Então, como é um índice ponderado pelo market cap das empresas que compõem o índice, então a Apple voltou para o primeiro lugar porque fez o acordo com o ChatGPT e a OpenAI, e agora a interface de inteligência artificial vai rodar em âmbito de sistema operacional nos dispositivos da Apple. Então a Apple voltou para o primeiro lugar, mas a Nvidia deve flipar as duas primeiras, a Apple e a Microsoft, nos próximos meses, porque ela não para de crescer. Então, Apple está exposta a AI, Microsoft está exposta a AI, roda nodes de validação, é sócia da OpenAI, Nvidia fabrica os semicondutores de AI, a Broadcom fabricante de semicondutores de AI, a Amazon com a AWS, Amazon Web Service, roda clouds de AI, a Meta Platforms, ex-Facebook, roda clouds de AI, a Alphabet Google roda clouds de AI, e por aí vai. Netflix, dizem até que agora os roteiros são escritos por AI. Enfim, não importa. Se a gente pegar o top 15 aqui, mais da metade está exposta a AI. Por isso que o índice Nasdaq segue rumando para o infinito. Agora, a economia real, tirando a AI, a economia real, ela vai mal, muito mal pelo visto, e são corporações que dependem de crédito para operar, e com isso o Fed ele perdeu o poder de fogo sobre as grandes Big Techs, que têm um alto poder de geração de caixa, e depois da crise do subprime, quem criou essa liquidez superlativa no mercado, com festa dos trilhões, foi o próprio Fed. Hoje, a gente está com essa situação ridícula de empresas se encaminhando para 4, 5 trilhões em capitalização, e o Fed, no próximo quantitative easing, quando acabar esse aperto quantitativo, vai ter que lidar com corporações valendo quase 10 trilhões ou mais, o que já superaria o próprio balanço patrimonial do Fed e pode eventualmente flipar o próprio PIB americano, porque se a gente somar as 5 magníficas aqui, já quase meio que flipa se a gente somar as 5, Amazon, Nvidia, Microsoft, já flipa pelo menos o balanço patrimonial do Fed. Mas quem criou esse monstrengo foi o próprio Fed, com essa impressão desenfreada de riqueza por estados soberanos, que startou com o Fed no subprime, vamos salvar o sistema e inundar o sistema de liquidez, foi isso que aconteceu. E agora a consequência é que a cada ciclo o poder de fogo do Fed diminui. O que esses economistas concluem nessa reportagem é o seguinte: a preocupação agora é quando o quantitative easing, quando o aperto quantitativo se encerrar e o Fed começar a baixar a taxa e começar a aumentar a liquidez do sistema. Com certeza é motivo para se preocupar. Facilmente uma Nvidia, uma Microsoft, uma Apple vão a 10 trilhões. E aí, meus amigos, a gente tem que pensar na crise subsequente. O que esses analistas falam é que o Fed não tem mais poder de fogo nenhum. Se nessa taxa básica de juros a 5,5% ao ano os índices seguem subindo, na próxima crise o Fed vai ter poder de fogo muito limitado. Porque a inundação de liquidez no mercado, com essa impressão desenfreada de riqueza por estados soberanos, não só treasuries, bonds, mas a própria impressão de dólar, e agora vai começar, porque o mercado obrigacionista norte-americano não está com uma liquidez desejável. Depois que o americano deu um freeze nas reservas cambiais russas, os chineses não estão tão interessados assim em treasuries e bonds, porque se eles compram aquela porcaria e o americano pode dar um freeze se o chinês não ficar rezando a cartilha do tio Sam, ou seja, a mãe de todas as crises vai ser a crise do mercado obrigacionista norte-americano. E nessa crise, com certeza, o poder de fogo do Fed vai ser menor do que foi nessa crise, em que basicamente a taxa foi a 5,5% e o mercado subiu de forma insana. E segue subindo, não tem nem sinal de topo nisso aqui. Enfim, na seara geopolítica ainda e finanças internacionais, Suécia e Irã trocaram prisioneiros num acordo inédito. A Suécia e o Irã realizaram a troca de prisioneiros. A Suécia liberou um ex-oficial iraniano condenado por uma execução em massa na década de 80. Em troca, o Irã liberou dois
cidadãos suecos que teriam sido presos como espiões, mas segundo a Suécia eram turistas, enfim. Foi uma negociação intermediada por Oman e bem sucedida. 8 soldados israelenses mortos em combate nesse sábado em Rafah. Os soldados, todos membros de uma unidade de engenharia de combate, estavam num veículo blindado que acabou preso numa área minada e, enfim, explodiu, matou todo mundo. A guerra continua tanto russo-ucraniana quanto o conflito entre Israel e faixa de Gaza. Nesse cenário, na minha leitura, a BTC segue acumulando. Com certeza agora a gente só vai parar no patamar da mediana na VWAP mensal, que está fazendo às vezes aqui do centro gravitacional dessa acumulação toda aqui, ó. Lá em 69.100, 69.200. Na minha leitura, o fundo dessa corretiva já foi desenhado na primeira Lauer aqui da banda de Bollinger ancorada na FIBO. Tem muito pseudo-analista vendendo um viés de baixa que não vai acontecer. Por isso eu volto a reportar aos senhores. Comprem essa queda. Comprem ao som dos canhões. Comprem quando há cheiro de sangue nas ruas. Porque a BTC, quando o DXY tombar e ela voltar para estressar os topos dessa acumulação, e se ela romper, com certeza os senhores não encontrarão Solana a menos de 200, Avax a menos de 40, Kusama a menos de 40. Com certeza os senhores voltarão pagando pedágio. A hora de comprar é essa. Com aquela mega queda de sexta-feira, onde estava tudo caindo menos 8, menos 12, e agora está tudo ali subindo mais 0,4, algumas caindo menos 0,13. Esse é o momento de compra. É essa hora para encarteirar. A janela temporal de compra está se fechando. Quando um frenesi de alta começa, é uma coisa completamente insana. Não dá para conseguir comprar em corretivas. A gente acorda com uma ETH subindo 12%, 8%, no outro dia mais 8%, no outro dia mais 5%, e as pessoas acham que vai fazer uma corretiva e não vai. A ETH bate 5 mil, o cara compra, aí ela corrige para 4.700. Aí reclama que o mundo cripto é hostil, mas não soube comprar o fundo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.